não sair bom, depois você não usa. Várias coisas diferentes nós falamos para o quarto evangelho. São com incisos teológicos. E João é uma teologia com incisos biográficos. Biológico não, biográfico eu quis dizer. Então, quer conhecer a vida de Jesus? Vamos para os sinóticos. Por isso nós vimos Mateus. Em São João, até porque daquele prólogo teológico dele, né, o prólogo escatológico, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Daquela página, que é o início do Evangelho de São João, ele aqui, o Frederico Latra, chama de prólogo teológico. Prólogo teológico. Daqui ele pula para o batismo. Não, para a convocação dos primeiros discípulos. Quer dizer, deixou muita coisa de fora, porque nós temos o Natal, nós temos a circuncisão, a purificação da Virgem Maria, a circuncisão. Aí já vimos. Então, o menino, ele não quis dar importância. Ele dá um pulo e mostra Jesus colecionando os primeiros discípulos. E depois vai para o batismo de Jesus, mas aqui é uma coisa curiosa, porque todos os que os outros detalham, dizem como foi que João batizou Jesus, ele não diz. Foi este o testemunho que deu João quando os judeus lhe mandaram de Jerusalém sacerdotes para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Perguntaram-lhe: quem és, pois? Elias? Não sou, respondeu. És o profeta? Não, respondeu ele. Disseram-lhe então: dize-me quem és, para que possamos dar resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Daqueles que tinham sido enviados da seita dos fariseus, por que diz assim: não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes: eu batizo na água, mas em vosso meio está um que vós não conheceis. É ele que deve vir depois de mim, e de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Deram-se esses fatos em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Cadê a descrição do batismo? Não tem. O fato em si, ele não diz. Então, o fato em si do batismo nós temos no outro. Depois, no dia seguinte, mas aqui deve-se supor que aqui é colocado como o batismo de Jesus. No dia seguinte, Jesus vai passando e, como já dissemos, ele aponta para Jesus e solta aquele enigma. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, João viu Jesus que se aproximava dele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque antes de mim existia. Eu não o conhecia, mas vim batizar com água para que ele se torne conhecido em Israel. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito Santo descer do céu em forma de pomba e repousar sobre ele. Quer dizer, supõe-se, portanto, que houve o batismo. Porque aquele que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vis o Espírito Santo descer e repousar, esse batiza no Espírito Santo. Eu vi e dou
testemunho que ele é o Filho de Deus. Quer dizer, nas duas vezes em que João se refere ao batismo, isso logo depois do prólogo teológico, pula-se para a chamada dos primeiros discípulos e pula-se para essas duas passagens no batismo. Realmente parece que João tinha pressa em dizer alguma coisa e não se atém a certos fatos iniciais. De qualquer maneira, ele se refere ao batismo de Jesus. E sempre de uma forma, colocando algumas coisas que nos fazem refletir, e aprofundando-se, vamos ter alguma resposta mais excelente. Por exemplo, Isaías profetiza que antes do Messias, à frente dele, virá o profeta Elias para anunciar a sua chegada. Ora, João disse que ele era o profeta do qual o profeta Elias falou que veio anunciar a vinda do Messias. Logo, ele era Elias. Só que os judeus já estavam aculturados aqui e aceitavam isso assim, segundo a teoria da reencarnação. Quer dizer, João é Elias supostamente reencarnado. Não é isso que o profeta Isaías pretende. Mais tarde, Jesus vai se referir a esse papel de João, de ser o precursor dele, e diz: ele virá no espírito de Elias. Também para o reencarnacionista não ajuda em nada, só reforça. Mas com o vigor, com a entrega total a Deus, que foi característico do profeta Elias. Então, de qualquer maneira, já é também um fato que os outros, os sinóticos, não colocam essa questão da aculturação dos judeus na época de Jesus, onde já acreditavam na reencarnação, coisa que era totalmente inviável e impensável, né, antes dele. Então, mais tarde Jesus vai dizer, falando sobre João, ele é o Elias anunciado que devia vir. Aí você vem aqui, João diz, e o Batista falou, eu não sou Elias. Bom, ele é Elias, eu não sou Elias. Obviamente, a resposta está no fato de como os judeus aculturados imaginavam que João era Elias, reencarnado, e como, de fato, as Escrituras colocam João como um profeta que entregou a vida inteiramente a Deus, uma maneira de doar-se, né, incomum, só comparável à do profeta Elias. Então, mas fica engraçado aí, porque Jesus diz lá à frente, ele é Elias, e João diz aqui, eu não sou Elias. Então, para quem quiser criticar a Bíblia, já tem aqui um bom material. Finalmente, na segunda passagem, onde João aponta Jesus, que vai passando a uma certa distância, ele diz o enigma que ele é o Cordeiro de Deus. Aí nós vamos ter que ir para a Páscoa judaica, porque o Cordeiro de Deus é aquele que Moisés recebeu de Javé no ritual da Páscoa judaica, a ordem de matar de uma maneira precisa que somente os rabinos judeus conhecem, e naquela noite passar a noite em orações, comendo o cordeiro, com pão sem fermento, ervas amargas em um molho, e orando, cantando salmos, bebendo o vinho. Então, era uma cerimônia longa, porque havia 3 cálices de vinho. Quer dizer, olha, remete para isso. Então, João está sempre remetendo o seu leitor para algo mais aprofundado. Aqui você vai encontrar, por exemplo, na carta aos Hebreus, porque os meus amigos reencarnacionistas vão dizer, não, é claro que
que Jesus Cristo disse que ele era Elias. Ele apenas por modéstia disse que não era, mas era Elias reencarnado. A carta aos Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu, e que há 25 anos atrás ainda se achava que era uma das cartas paulinas, ele diz, maior clareza não pode existir. Assim como está ordenado ao homem morrer uma única vez e depois enfrentar o julgamento, assim o Cristo veio uma vez só. Então, com esse argumento não há maior clareza. Então não tem como, eu não vou morrer 1, 2, 3 vezes, como está no túmulo do Kardec. Viver, nascer, viver, morrer e de novo nascer. Essa é a lei. Está lá no túmulo dele, acho que em Paris, numa cidade francesa. Então é curioso isso de João estar sempre remetendo a gente para um aprofundamento da doutrina judaica. E é curioso também que depois do prólogo teológico, que diz que Jesus é o Verbo, ele pula para a chamada dos primeiros discípulos e depois não descreve o ato do batismo. Não temos em João o fato de como João batizou Jesus. Ele apenas aqui deixa-nos deduzir que ele batizou. E que na hora do batismo, quando Jesus saiu da água, ele viu uma ave semelhante a uma pomba, que ele tinha sido avisado por Deus, ou pelo anjo que o avisou, que era o Espírito Santo em forma corpórea. Logo, João introduz o Espírito Santo, porque os judeus só acreditavam, né? Ouça Israel, Javé é nosso Deus, Javé é único, é um só. O muçulmano diz algo semelhante. Alá é Deus e Maomé é seu profeta. Então são as duas religiões monoteístas. Num vídeo que eu gravei recentemente, e eu não sei se o Cosme já botou na minha página, tá? Eu questiono se nós católicos somos monoteístas ou enoteístas. Porque João introduz aqui o Espírito Santo. Depois diz logo adiante que por isso eu testemunho que ele é o Filho de Deus. E Jesus, ao se despedir dos apóstolos, vai para fora de Jerusalém e em uma colina, em um lugar onde ele fica mais alto do que os apóstolos, para falar com eles claramente e ser audível, né? Ele diz: ide pelo mundo inteiro, batizando todas as gentes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estarei convosco todos os dias até o final do mundo. Aí fica claro. Então, o que é o enoteísmo? É o sistema religioso que admite mais de um Deus, podendo eles até não serem hostis, porque há sistemas em que há deuses que lutam pelo poder um com o outro. O hindu, por exemplo, a luta entre os deuses é enorme. No sistema sumeriano, o poema lindíssimo de Inanna brigando com a irmã, que é a rainha dos infernos, ela é a rainha da superfície da terra, Inanna, que é Estar, a Vênus dos gregos romanos, Afrodite. Ereshkigal é a irmã dela, a quem o pai delas, o Anu, deu o inferno. E ela desce até o inferno para tomar o inferno da irmã. Então entre os gregos, a teologia mostra essa briga de deuses para saber quem é que tem o poder supremo. Até mesmo Zeus, os titãs tentam derrubá-los. É a luta dos titãs
que tentam subir o Olimpo ao derrubar Deus. No cristianismo, principalmente no cristianismo católico, nós temos um Pai, um Filho e o Espírito Santo. Função do Filho: glorificar o Pai, redimir a humanidade para a glorificação do Pai. Porque ele sozinho, glorificando o Pai, ele achava pouco. Então ele pede ao Pai que crie mais homens para que haja mais vozes dando glória ao Pai. E o Espírito Santo, que é o único capaz de entrar no coração humano, insuflando em nós a chama crística, né, que vai nos levar a descobrir que Deus é o único ser amável e digno de glorificação. Não parece que os dois servem ao Pai? Não parece. Eu coloquei isso num vídeo e não dei a resposta. Cheguei até o fim, parei, mas depois eu dou a resposta. Parece, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a resposta, claro, não é à toa que os muçulmanos e os judeus aceitam os católicos como monoteístas. Né? Para fazer esse vídeo, eu e o Cláudio fizemos algumas pesquisas e descobrimos que existem 7 bilhões ou mais um pouco de pessoas, de habitantes no mundo, e que quase 3 bilhões e 800 são monoteístas, incluindo-se aí os cristãos, os católicos, de crentes. Então, 3 bilhões e 800 de crentes são monoteístas. Aí eu pergunto, isso é um fato? Posso acreditar nisso? Porque os católicos creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas no segundo vídeo eu vou dar a resposta. A resposta é fácil, né? Porque os judeus não são bobos. Os muçulmanos também, os grandes profetas muçulmanos e teólogos como Maimônides não iriam aceitar que os católicos fossem monoteístas se eles fossem enoteístas. Então, na verdade, é como a doutrina católica define, né? São 3 pessoas em um único Deus verdadeiro. Quer dizer, o que faz com que todos sejam um só é a essência. Há uma só essência. Imagine, Pátio, eu vou te dar a resposta. Eu colocando aqui um copo de água gelada. Está escrito água gelada. Está aqui o copo. Aí eu boto outro copo de água aqui, água natural. Está aqui, água natural. Depois eu coloco aqui um terceiro copo e coloco água gaseificada. Depois eu pego um quarto copo e derramo o conteúdo dos 3 copos neste quarto copo. A seguir, eu lhe dou uma conchinha e digo, Pati, eu quero um pouco de água, mas só da água gaseificada. Impossível, porque a essência é uma só, é água. Não tem como separar. Então, os 3 são essencialmente iguais. Todos têm a mesma essência. E a essência faz com que não haja diferença. É como estamos dizendo aqui em relação ao copo d'água. O quarto copo, você nem pode tirar só um pouquinho de água gelada, nem só um pouquinho de água natural, nem só um pouquinho de água gaseificada, né? Então, nós temos que aceitar isso como sendo algo que as nossas categorias mentais são pequenas para compreender, mas não é contra a razão, porque não dizemos que são 3 deuses, é uma essência apenas, ou seja, a essência faz com que tudo seja a mesma água, o mesmo Deus. Reconhecemos a posteriori, pela função, se a ação foi do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. A posteriori, por exemplo, a criação. A teologia católica diz: tudo que é criado é atribuído à ação do Pai. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo quanto existe, visível ou invisível. Pela função. Então,
Então, se falo da criação, né, e criou os homens, então é o Pai. O Filho é o Redentor, né, a quem nós, seres humanos, devemos o nosso direito de pedir para entrar no céu e receber um sim ao Filho, porque foi o Filho que se fez homem e sofreu, foi humilhado, chicoteado, morreu sob tormentos incríveis e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar a vida, para que nós Paulo diz, fostes sepultados em Cristo, explicando o batismo. Ele faz uma comparação, uma metáfora entre a terra e a água. Então, assim como você afunda na água, na realidade você afundou na morte. A água ali é o símbolo da morte. Então você afundou na morte. Portanto, foi na morte de Cristo que fosse batizado. E com ele ressuscitamos no domingo da ressurreição. Com ele voltamos à vida. Portanto, com Cristo morremos, com Cristo renascemos. Ele é, portanto, o doador da vida e, por um pedido especial, por um desejo especial dele, ao Pai, aquele que for batizado na morte dele, ou seja, aquele que crer no nome dele, ser batizado na morte dele, é crer no nome, no poder dele, e crer que ele é filho de Deus, seja considerado irmão dele. Então, o Pai, automaticamente, por um pedido especial do Filho, aceita que nós sejamos seus filhos adotivos. Portanto, irmão de Jesus Cristo, herdeiros do céu, já que somos filhos mesmo adotivos, porque São José tratava Jesus como um filho e era adotado. Eli tratava o profeta Samuel como um filho e era adotado. Então, seremos tratados como filhos de Deus. Então, o efeito da redenção é atribuído ao Filho. Tudo que se escrever sobre a redenção do homem, quer dizer, o morrer, a velha criatura, no batismo, o renascer e o viver, crendo em Deus e no seu Filho único, Jesus Cristo, é uma obra do Filho. Não se pode dizer isso do Pai. E o Espírito Santo é aquele que é o único capaz de entrar no coração do homem, invadir o coração do homem, vamos dizer de alguma forma, desrespeitando provisoriamente o livre-arbítrio, e lá colocar uma chama, uma pequena chama, que é o Cristo. O Paulo diz, mistério oculto por séculos, revelado agora a nós eleitos. O Cristo em vós, esperança da glória. Quer dizer, agora ele está no coração de todos os homens. A pessoa pode não desenvolver ele, embora Paulo diga, agora vamos chegar à idade adulta do Cristo. Vamos crescer para chegar a ser o Cristo com 33 anos de idade, porque aí ele está nascituro, recém-nascido. É engraçado, porque a igreja agora, ela manda comemorar o Natal sob duas óticas. A ótica histórica, em que Jesus nasce no presépio em Belém, e a ótica de quando o Espírito Santo colocou a chama crística no teu coração, que ele nasceu em você. Nesse momento, você deve ter percebido, porque é um momento em que a gente ou se emociona, o encontro com Cristo através do Espírito Santo. Ele é, portanto, o santificador, é o único. Então, se uma pessoa, como diz a música, eu era um bêbado, encontrei Jesus. Então, a pessoa pode ser, e já houve na história casos de conversão praticamente impossíveis, porque a pessoa era de tal modo apegada à sua religião, ou porque a pessoa era muito má,
Constantino, por exemplo. Constantino, que as pessoas quase não conhecem a história do imperador Constantino e o papel dele na religião cristã, mas é uma coisa notável. Você pode ir no YouTube, tem filme, tem as 3 versões, mas todas as 3 contam a mesma história. Quer dizer, apegado à riqueza, apegado ao dinheiro, apegado ao poder, apegado às mulheres, às concubinas que ele tinha, que eram várias, e de repente, sentado de noite, esperando que estratégia ele faria na manhã seguinte, quando Maxêncio avançasse com as hordas dele, que eram em muito maior número. Ele estava em desvantagem. Ele olha para o céu, isso é ele quem disse depois, e vê uma bandeira, um lábaro, escrito in hoc signo vinces: com esse sinal tu vencerás. Ele acorda os soldados todos, manda os soldados rasparem a águia romana dos escudos. Os coitados dos soldados, em vez de dormirem à noite, raspam a águia romana dos escudos e pintam uma cruz. Acreditou piamente. Naquele momento, e Santa Helena vivia o tempo todo dizendo a ele para ele se converter, Ele já tinha feito uma coisa muito boa para nós cristãos, o edito de tolerância, tornando todas as religiões tolerantes. O judaísmo e o cristianismo não eram vistos com bons olhos. O cristianismo, 300 anos de martírio. Então, nesse momento, um judeu que eu queria me lembrar o nome dele, fundou uma ordem religiosa na Palestina que tem ramificações pelo mundo todo, riquíssimo, não tinha para quem deixar a riqueza, então deixou para uma fundação que sustentasse essa ordem, que era judeu praticante ali, e o português sócio dele em Veneza. Os dois eram donos de uma frota de navios mercantes, e ele aí decidiu tirar férias, falou para um amigo que ia tirar férias, foi para o Vaticano e voltou com um terço pendurado no pescoço. O amigo português ficou abismado. Como é que você chega então a essa conversão? É incrível, é uma das histórias de conversão mais sérias. Como é que você bota esse terço no pescoço? Me batizei, sou cristão. E aí o amigo diz assim: mas onde você se batizou? Em Roma. Você se batizou em Roma? Você viu Roma? Viu a imoralidade com que os papas e os cardeais vivem? Vi a luta pelo poder, a degradação, vi tudo isso. E quando eu vejo que essa igreja funciona no mundo inteiro com tantos fiéis e que ela oferece tantos santos à humanidade, só me resta uma conclusão: o Espírito Santo a dirige, como os padres dizem. Porque os homens que estão lá em Roma, ela já teria vindo abaixo. Muito interessante. Ele criou uma fundação para aproximar judeus e cristãos. Então, só o Espírito Santo goza desse privilégiozinho de frustrar o livre-arbítrio humano por um momento, no momento que ele acha certo. Ele é responsável pela conversão. Ele é responsável pela santificação. Todo santo, deve a sua santidade ao Espírito Santo a partir do primeiro momento, porque foi ele que entrou no coração e botou a gota de fogo, a pequena chama de fogo bruxuleante, que agora a própria pessoa é quem vai desenvolver. Então, santos fantásticos como São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, Santo Inácio de Loyola, meu preferido, então devem tudo, e nós, a esse momento que a gente pode desprezar, pode apagar essa chama. Muitos apagaram. Se não apagar, se cultivar essa chama, pelo menos uma vez por dia, dizendo: meu Deus, eu te amo. Meu Deus, vós sois digno de todo louvor. Basta um momento você lembrar e dizer isso. Basta. Se quiser fazer como Cristo mandou, entra no teu quarto, fecha a tua porta e faz
e conversa com Deus que está ali escondido, e ele verá e te recompensará. Mas, de qualquer forma, então, só a posteriori é que se percebe qual foi a pessoa divina que agiu, pelos efeitos, porque a priori não dá, já que a essência é a mesma, não dá para eu perceber a diferença. Quer dizer, se eu visse aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vamos dizer, supostamente aceitando essa metáfora, eu veria uma coisa só, tudo misturado, tudo junto misturado. Não dá para distinguir, só pela função e pela revelação. Os judeus não sabiam desse mistério. Por isso, né, Javé é o Deus solitário, o Deus único, o Deus sozinho. Jesus veio dizer que não é. Javé que Deus é uma família. Então, outra curiosidade, João não descreve a tentação de Cristo. Mas que coisa, o que será que ele teria para dizer? Porque ele é tão metafísico, que eu gostaria de ver como é que ele descreve o diabo tentando Jesus. Mas ele não fala da tentação de Jesus. Passa por cima. Depois do batismo, Jesus já está em Caná da Galileia fazendo o primeiro milagre. Já vimos isso também. Tudo isso já foi visto. Primeiro milagre. 3 dias depois de quê? João se encontrava lá de novo, é Lucas. A mesma coisa que o João disse de Jesus, né, apontando ele como sendo para outros, quer dizer, levando outros discípulos a Jesus. Mas aqui é Lucas, depois daquele, aqui é Natanael, aqui é Simão Pedro que leva Filipe e Natanael para Jesus. E o primeiro milagre, João volta novamente para o primeiro milagre. Então ele sai saltando, ele sai pulando. Primeiro o prólogo teológico, onde ele diz que Jesus é o Verbo e o Verbo é Deus. Aí não tem meio termo. É como coitado dele, meu irmão excomungado, Frei Leonardo Boff, e até hoje não pediu, não se reconciliou com a igreja, viu? Escreveu uma porção de besteira sobre Nossa Senhora e sobre Jesus Cristo, muita bobagem. Eram pessoas comuns. Jesus Cristo era um revolucionário que acreditava muito no ideal de pobreza, e que o homem, no fundo, era bom, portanto, um dia a humanidade toda viveria como irmãos, e Jesus se sacrificou por isso, quer dizer, acreditou nisso, e quando ele viu, estava na cruz, e aí falou, Eli, lama sabachthani, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Assim mesmo, assim, Patrícia. Perplexo, ele de repente se vê pregado numa cruz. João Paulo II o chamou. Ele sabia, audiência solene de excomunhão. Ele foi. Ratzinger estava do lado. Ratzinger, que é Bento XVI, que agora só dá conselhos, só é conselheiro do Papa. Já era de João Paulo II. E João Paulo II começou a ir questionando Leonardo Boff a partir do livro tal, livro qual. Maria é que nem aquelas meninas do morro que botam lata d'água na cabeça porque não tem sistema de águas, e elas levam a água de um lugar qualquer lá embaixo, uma torneira, para a casinha dela lá no alto da colina, na favela, no morro. Enquanto João Paulo II está fazendo esses questionamentos que Leonardo Boff tinha colocado nos seus livros, Ratzinger pede permissão a ele para falar um pouquinho. Aí ele concede. Ele chega diante de Boff em pé, porque João Paulo II estava sentado no trono pontifício, e diz: você considera Jesus Cristo como Deus? Ele diz: não. Pode lavrar a excomunhão, então. Simples.
Para de discutir a literatura desse bobo. A pergunta é simples, quem sou eu, que ele fez aos apóstolos, né? Que dizem os homens que eu sou? Um dizem que você é João Batista, reencarnado de novo, olha, Moisés. E vocês? E Pedro disse, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pronto, tu és Deus, Filho de Deus, por natureza. Acabou. A única pergunta é essa. Responder essa pergunta e Jesus Cristo diz logo a Pedro que ele não fique se achando maior do que os outros não, porque não foi ele que falou. Pela tua boca o meu Pai falou, na verdade, o Espírito Santo. Não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então, foi inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, ele já tinha visto na transfiguração Jesus mostrando o que ele era como homem, as camadas, né, de corpos que Deus construiu, e agora pergunta quem dos discípulos vê ele, como vocês me veem? Felipe, eu não estou pensando muito como eu te vejo, não, eu quero ver o Pai, mostra o Pai, pronto, mostrou tudo, mostrou o Pai, mostrou tudo. Felipe, eu estou há tanto tempo contigo e tu dizes, mostra meu Pai. Não viu nada. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê. E o jovem Marcos, ainda um adolescente que vai tirar onda com Jesus, Jesus pregando, e ele vai tirar onda, mostrar que ele era o tal, porque cumpriu os mandamentos, coisa dificílima, porque além dos 10 mandamentos ainda tinha as 613 prescrições. E aí pergunta, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida? Jesus olha para ele e diz, por que tu me chamas bom? Bom é um só, Deus. Bom, ele deveria repetir, bom mestre, mas ele retifica e diz, mestre, o que devo fazer para entrar no céu? Então, não viu também. Então não era fácil ver, não viu também. Mas finalmente, nessa hora, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, levantando-se entre todos, diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isto, eu te digo, tu és Kefas, a partir de agora não te chamarão mais de Simão, que era o nome dele, Simão, filho de João, mas rocha, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra está desligado no céu. Pronto. Esse viu, foi o único que viu, mas Jesus disse logo, sem vaidade, hein, porque não é o homem que é capaz de vê-lo, né? Então, já falamos para você que havia uma santa que não chegou a ser santificada, foi beatificada, Ana Catarina Emmerich, que toda quinta-feira da paixão ela entrava em transe e via cenas da vida de Jesus e descrevia essas cenas. O filme Paixão, de Mel Gibson, foi feito baseando-se mais nas visões dela do que nos evangelhos. Um fenômeno notável. Eu tinha esse livro e emprestei. Fantástico. Fantástico porque ela só sabia alemão. E ela deitada ficava feito morta. Absolutamente nada. Abandonada a si mesma. Quando ela dizia, e aí Pilatos perguntou a Jesus, aí a pergunta vinha em latim. Aí o padre que estava com a tabuleta lá escrevia a pergunta de Pilatos em latim. Quer dizer, eles tomando notas especialistas de tudo que ela dizia nos 3 dias, ficavam de plantão ao redor da cama dela, e Jesus respondeu, lá vinha a resposta em aramaico. Fenômeno. Raro. Então,
ela não tinha como ninguém negar que era realmente um fato sobrenatural. E por isso, no filme do Mel Gibson, cada um fala a língua da sua nação. Quando é um soldado romano, ele fala em latim. Quando é um apóstolo, ele fala em aramaico. Por causa do livro dela. Então, que pena, né? Que eu queria ver como é que João vê o diabo, mas ele não diz. Jesus Cristo diz claramente, então talvez por isso que João não diga. Primeiro milagre, que o Bispo Macedo gravou um vídeo e botou na internet e o vídeo viralizou. Você viu o vídeo? Ele diz: eu não aceito que Jesus tenha feito o milagre das bodas de Caná, transformar água em vinho num casamento. Então, oxente, como é que é isso? O homem que veio para os pobres, para os aleijados, para os cegos, para os deserdados, que ressuscitou o filho da viúva porque ele era o esteio da casa, tinha morrido, ela ia fazer o quê? Morrer de fome. Aí ele vai fazer o quê? Um milagre na casa de um burguês, que decidiu casar e deu 6 dias de festa, comida e bebida à vontade, mas calculou mal o vinho. Aí Jesus vem, a mãe dele pede e ele transforma 6 talhas de água em 6 talhas de vinho. Não aceito. Eu não concordo que Jesus tenha feito esse milagre. Foi um barato. O vídeo não chegou à nossa conclusão, né? Que é porque havia uma ligação entre a transmutação da água em vinho e a transubstanciação do vinho em sangue. Na verdade, ele fez para que os discípulos dele vissem isso. Então, ficamos com Jesus para descrever o diabo, que ele chama, apenas diz que ele é mentiroso e assassino. Então, não dá uma figura. Paulo diz que tomemos cuidado, porque ele tem o poder de se travestir em anjo de luz. Mas Jesus nos ensina a reconhecê-lo por suas obras. Na célebre discussão, que eu acho que é João quem faz, ele diz que os Caifás, Anás, os fariseus, os escribas, os saduceus, todos eles são filhos do diabo, não são filhos de Abraão, porque pretendem matá-lo. E como é que se dizem filho de Abraão, se Abraão glorificou quando viu a face dele? Que louco, você está completamente maluco. Primeiro porque nós temos sangue de Abraão. Ele diz: Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão, sem sangue nenhum. Segundo porque não estamos pensando em matar vocês, tá? A confabulação para matá-lo já estava ali. Quando vós mentis e pensais em matar-me, obedeceis ao vosso Pai e copiais as obras dele, pois ele foi, desde o princípio, assassino e mentiroso. Lá no Gênesis. Então, o cuidado é se aparecer. Por isso que São Paulo também diz, alertando as comunidades, quando as comunidades recebiam o Espírito Santo, profetizavam, faziam curas. Naquela época, esses fenômenos eram comuns. Era o marketing para a conversão, né? Porque você não podia ver uma pessoa paralítica, das pernas tortas, do joelho para baixo. De repente, o discípulo de Jesus ou o bispo dizer: levanta-te e anda, e a pessoa saltar em pé e sair caminhando e duvidar. Então, era assim, era milagre sobre milagre, né? O cego que pediu esmola a Pedro, sentado na borda, no paralelepípedo da calçada, quando Pedro vem com os apóstolos, e ele: uma moeda, por amor de Deus. Pedro para, olha para ele, paralítico.
se arrastando, coitadinho. Não tinha nem cadeirinha de cadeirante, ele não tinha. Pedro diz, olha para mim. Ele olha firme para os meus olhos. Ele olha. E Pedro diz, ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda. E o homem levanta e sai glorificando Deus. Então era necessário nesse início. E aí, tanto Paulo quanto Jesus tem aquela obrigação de dizer às pessoas, cuidado com as aparições angélicas, né? Porque muitos podem ter sido enganados pelo tentador. Ele pode se transformar em anjo de luz. Mas o diabo não está interessado nas pessoas comuns. Nós já temos nossas tentações do dia a dia, já são tantas. Nós tropeçamos nas nossas próprias pernas, né, em relação à tentação. Então, os que têm que ter cuidado são aqueles que estão no raiar da santidade, porque ele, como diz o Cortella o carnal, um dos dois, são Santo Antão. Foi, na época, o santo mais festejado da igreja. Santo Antão viveu entre o Egito e a Palestina numa caverna. A vida toda com jejuns, abstinência e tudo, aqui se macerando com os maiores sofrimentos para imitar Jesus e assim ser santo. Então, um anjo chegou perto dele, por mais que o diabo tentasse, faltava arcas cheias de ouro, ele nem se levantava, bailarinas dançando. Aí, um anjo chegou perto dele e disse assim, então, pode deixar de fazer essas coisas, veja bem a tua vida, faz uma revisão da tua vida, você já chegou lá. O diabo disse, poxa, então, se é assim, aí foi dando as costas, quando ouviu Santo Antão dizer, então já sou santo, posso parar. Aí o diabo volta de novo. Então se eu já sou santo, posso parar. Volta de novo, ainda tem um restinho de tentação. Ele se considera melhor do que os outros, então ainda tem vaidade, né? Aí João pula para a expulsão dos templos. Ele dá muita ênfase à expulsão dos vendedores. E a palavra templo significa rigorosamente um pedaço do céu. Então, quando os construtores, né, quer dizer, a maçonaria sabia disso. Aquelas igrejas lindíssimas feitas pelos maçons, principalmente pelos maçons cristãos. Você entrou numa catedral gótica, né? Aquelas coisas maravilhosas que você, quando está tudo em silêncio, parece que você ouve o sussurro dos anjos, das asas dos anjos. Eles sabiam. Eles construíam segundo a doutrina. As catedrais góticas são uma ogiva para simbolizar as mãos do homem em oração. E as catedrais anteriores são uma cruz. Todas elas são construídas em forma de cruz. Uma nave central e outra transversal, em forma de cruz. Quer dizer, o construtor, o engenheiro arquiteto, tinha de saber o fundamento daquela construção para ele se inspirar e fazê-la de acordo com isso. Bonito, né? Então, naquela época a maçonaria era católica, né? Os maçons eram católicos, não havia distinção entre maçom e católico. Grandes construções foram feitas pelos monges beneditinos junto com os maçons
católicos, e foram, no final das contas, eles dois juntos, depois que se tornaram praticamente uma ordem só, porque os beneditinos aceitaram eles como leigos, e eles aceitaram os beneditinos sem fazer ritual nenhum, e juntos eles criaram o estilo gótico, que eu não tinha ideia do que era, até ler um livro de arquitetura, onde o autor diz os cálculos necessários para fazer uma catedral gótica. Não imaginei. Aí chamaram o maçom dessa época de operativo, o engenheiro diz, maçom, é uma estupidez. Especulativo ou operativo? Não, se construía é operativo. Operativo, sua anta, dá uma olhada nos rascunhos que ele fez para ver as equações, as raízes quadradas e tudo que ele teve que fazer para poder... Notre-Dame de Paris, não está terminado, né? 400 anos. Deixaram inacabada. Mas Jesus Cristo e os apóstolos trouxeram uma doutrina simples, de que nós somos o verdadeiro templo de Deus. Simples. Simples. E não foi entendido a primeira vez que ele disse isso. Os fariseus já tinham decidido matá-lo, já na semana da Páscoa judaica, no pátio de Jerusalém, ele desafiando o Caifás, porque ele futucou Caifás, até que Caifás não aguentou mais e mandou matá-lo. Pensando que estava fazendo o que daria errado, e na verdade fez o que daria certo. Era isso que ele queria, né? Porque ele disse o tempo todo aos apóstolos: o Filho do Homem irá para Jerusalém, onde será entregue aos príncipes do sacerdote e aos gentios. Pilatos será chicoteado, humilhado, crucificado, morrerá, ressuscitará ao terceiro dia. Ele disse isso aos apóstolos várias vezes perto da crucifixão. E quando ele foi crucificado, os apóstolos ficaram sem saber o que fazer. E ele disse para Anás, Caifás: vocês dizem que eu estou blasfemando porque eu me identifico com esse templo. Eu digo que esse templo e eu temos tudo em comum. Pois eu vos digo: destruam esse templo e em 3 dias eu o reerguerei. Caifás pensou: tá maluco mesmo? 40 anos foram necessários para erguer esse templo e você diz que em 3 dias vai erguê-lo. O corpo do nosso templo. Esse é o primeiro momento em que isso é dito. Pedro aceita isso, né, dentro da sua teologia. Ele passa a desenvolver isto, que cada apóstolo desenvolve de uma maneira. Paulo também. Meus irmãos, não desconheçais que vós sois o templo de Deus. Ou não entristeçais o Deus que está em vosso templo, o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito de Deus. E São Pedro de novo: vós sois a construção de Deus. Que coisa linda pensarmos que nós somos lindos e tristes porque nós vemos tantos seres humanos abandonados, largados na miséria, e é uma tristeza muito grande, né, ver que Jesus fez o que fez na paixão, morte, né, por nós, e o próprio homem olha para outro homem como se não fosse nada e não valesse nada. Mas é
onde São João retoma a linha dos outros. Quando ele se diz templo de Deus, quando Jesus se diz o templo de Deus. Então, não preciso ir muito longe para orar. Quando Jesus diz como orar, entra no teu quarto. Não tem que ser no teu quarto. Interioriza-se. Fecha as tuas portas e ora a Deus em segredo. E Deus que vê tudo te recompensará. Porque o judeu acreditava que Deus só é ouvido se rezasse no templo de Jerusalém. Então, nós encontramos, João se encontra com os sinóticos aqui, na expulsão dos vendilhões do templo. E nós, cristãos, católicos, temos que tomar o cuidado de ver isso como uma metáfora, que aconteceu historicamente, né? E jamais permitir que o nosso corpo deixe de ser morada do Espírito Santo. Então, todas as vezes que você diz em nome do Pai, o cérebro, do Filho, o coração e do Espírito Santo, as obras, você está dizendo: eu sou o templo de Deus. Em mim habita o Pai e o Filho. Um no cérebro, um no coração e outro nas minhas ações. Coisa linda essa teologia paulina. Então nós vamos na próxima trazer de volta João para o encontro com os sinóticos, porque todos eles vão descrever o fato da expulsão dos vendilhões do templo. Até lá. Muito obrigada. Um grande